Olá, pessoal. Uma das coisas erradas que a gente faz, que as pessoas às vezes fazem sem noção, é culpar apenas uma pessoa no governo, né, e dizer que está ruim por causa daquele presidente. Mas o país, ele não é formado só pela presidência, né? Só pela União. Ele também tem os estados. Tem um estado aqui, tem outro ali, são 27 estados. Então, muitas coisas que estão dando errado, as pessoas estão tendo dificuldade, pode ser por conta de uma lei estadual, de uma administração estadual, e nem sempre por uma administração federal. A culpa nem sempre é do presidente. Então tem o presidente ali, presidente que está comandando, que está na sua gestão ali. Então a gente não deve culpar apenas o presidente pelo preço da gasolina estar alto, né, pelas dificuldades que a gente está tendo, pelo salário estar sem poder de compra, por não ter emprego, né, para as pessoas, por a inflação estar descontrolada, porque muitas coisas, existe também a lei estadual, as leis, a administração estadual. Então, a gente deve pensar também nisso, a gente deve entender para poder saber reclamar. E às vezes existem ainda as leis municipais, né? Às vezes por conta de um município, na lei de um vereador ali que estabelece que cria uma lei ali, às vezes ela é ruim, né, para a população local ali. E aí os efeitos dessa lei atingem a população e ela começa a reclamar e não sabe, muitas vezes, de onde vem, né? De onde vem a causa daquele sofrimento, daquela dificuldade, mas muitas vezes foi a pessoa que está ali ao seu redor, próximo ali, que estabeleceu aquilo, que está trazendo aquelas consequências. Porque a pessoa que está administrando na sua gestão, ele quer ter bom resultado, eu creio que ele quer administrar bem para ele ser bem visto depois, ou durante a sua administração, para que as pessoas continuem apoiando ele, para ele crescer ali na sua carreira política, para ele ter bom resultado, né, na sua administração. E assim de volta. Então, um presidente, ele não é contente quando o país vai mal. Quando ele está administrando, principalmente, ele quer que as coisas vá bem, que as pessoas tenham acesso aos benefícios, que as pessoas tenham uma gasolina barata, que as pessoas tenham um salário com poder de compra bom. O presidente quer isso. Então, ele querendo isso, ele vai procurar fazer isso, mas ele não faz sozinho, porque existem as outras forças. Um governo, existe outras esferas ali que comandam o país, porque existem as forças estaduais e as municipais. Então, o cara que governar bem o país, o cara que governar bem o seu estado ali como governador e os prefeitos nos municípios ali, eles governando bem, sendo bom para toda a população, ele tem grande chance de se reeleger, de lançar uma eleição futura e se candidatar e ganhar novamente. E é isso que eles querem, é continuar trabalhando, pois um mandato só é 4 anos e as pessoas querem trabalhar por muito tempo, e não apenas por 4 anos. Quem entra lá não quer ficar só 4 anos. Então, se dependesse dele, de cada um, na presidência, se dependesse só do presidente, do executivo, no estado, só o governador, né, e só os prefeitos, seria bom, ele correria atrás de fazer funcionar bem. Mas é porque a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que nenhum governante desse mundo trará a prosperidade para seu povo. E isso a gente acredita, que é a palavra de Deus. Porque Deus deu a permissão para o inimigo controlar a terra, toda a terra. E o inimigo de Deus controla toda a terra através de influência. Então ele vai influenciar. Se uma dessas pessoas estiver fazendo bem, as pessoas estiver tendo alívio, a sua população estiver tendo alívio, vem outro ali que faz uma lei contrária por influência do inimigo, às vezes sem enganar ali, porque ele está controlando. Então ele consegue fazer isso
já que ele tem muitos pontos onde ele pode mexer. Se está dando certo ali para a população em um ponto, mas o inimigo pode mexer em outra parte. E a gente acredita na Bíblia, por isso que, né, a gente acredita e a gente busca as melhores através da política, porque a gente acredita que se somar a força de uma pessoa ali que está na política com outro ali, todo mundo ajuda na população, um conjunto de pessoas, elas vão trazer um alívio para a população mais facilmente, mas nunca vai conseguir ter uma prosperidade para sempre, uma paz, um reino que traga abundância para as pessoas. Vai vir por um determinado período. Então a gente luta até por isso, para ter um período de paz, de sossego ali, de abundância, de uma vida melhor. A gente acredita mais nisso, mas não aquela administração onde tudo será bom como é o reino dos céus. Mas não é por a gente, mesmo a gente sabendo, né, que nenhum governo desse mundo trará prosperidade, a gente corre atrás para ter as melhoras, porque se a gente não pode ter uma vida com abundância já agora, mas um alívio dessas dores, dessa dificuldade, da inflação alta, do preço da gasolina, da insuficiência do nosso salário, a gente, né, da fome, dessas coisas, a gente busca pelo menos aliviar isso através dessas pessoas maneirando mais ali naquelas ações prejudicial, né, ao seu local ali de administração. Porque muitas coisas é ruim para a população, porque eles procuraram mais facilitar e fazer com que fossem bom para eles mesmos. Muitas coisas é isso. É porque as pessoas com egoísmo, as pessoas pensando em se dar bem, mesmo em detrimento da população, mesmo sabendo que ali vai fazer muitas pessoas sofrer, mas eles estão pensando neles mesmos. Às vezes pensando em fazer acordo entre si ali para se dar bem, para continuar tendo o acesso àquela vida boa ali no governo ali, aquela vida boa pública, e muitas vezes sem se importar que isso vai trazer consequência de fazer a população sofrer, de dar errado para outras pessoas. Eles estão lá para administrar, para fazer bom para todo mundo, mas eles procuram muitas vezes primeiro fazer com que seja bom para eles mesmos. E aí, muitas vezes, para ser bom para eles mesmos, tem que fazer coisas erradas. E aí eles combinam um com o outro lá, vamos fazer todo mundo coisas erradas aqui, a gente vai se dar bem e a gente vai levando essa população devagarinho ali, demonstrando que a gente quer melhorar a vida deles, a gente vai conseguir manter eles ali na expectativa e aí vai passando o tempo e a gente continua com a nossa vida boa. Então, se não tem tanta dificuldade, tem uma verba que o presidente envia para os estados, o estado tem que gastar lá, por exemplo, com a saúde, com algo assim, e esses caras desviam o dinheiro, então é, a gente não pode já culpar isso ali, mas a gente vai culpar o conjunto todo, pois eles, um envia o dinheiro para o outro, as pessoas não vão entender quem é o verdadeiro culpado e vai culpar. Às vezes culpa o presidente por achar que ele tem que cuidar de toda a nação, mas muitas vezes a lei não permite que seja ele o administrador daquele tipo de problema, e aí ele manda direto para lá, porque é mais local, aqueles caras dali do estado vai saber o que fazer com a sua população, para trazer o alívio que está necessário no momento ali, mas esses caras vão desviar o dinheiro, e aí a população vai sofrer e vai culpar todo mundo, talvez vai culpar o presidente, sendo que a verba já foi enviada para ali, já foi para o estado. E às vezes ela vai direto para o município, e mesmo assim tem desvio, né? Aqueles caras local vendo ali a necessidade realmente da população sofrendo, mas não aplica o dinheiro naquilo que deve ser aplicado. Aplica uma parte para justificar, mas aí desvia a outra parte. Então, será que se tem uma população sofrendo, se tem um grupo da população, por exemplo, os indígenas estão sofrendo ali, a culpa é só do governo federal? Ou será que aquelas pessoas, aquele administrador do estado ali não está vendo, não está mais próximo para ver o sofrimento, por exemplo, dos índios, se eles estão vivendo bem, para administrar melhor? Será que é? A gente não deve culpar só um. E se durante uma dificuldade, por exemplo, durante a pandemia, as pessoas estavam bem administradas, porque bem cuidada, porque estava indo verba para distribuir à população, como é o caso auxílio emergencial. Então, se a presidência, se o país em geral estava mandando
para todas as pessoas do país, ele estava fazendo, o governo federal estava fazendo a parte certa que dava para ele fazer, que cabia a ele. Os outros tinham que fazer sua parte também. Por que esses outros não estabeleceram algo melhor ali, que ele, local ali, mais local, até um municipal, sabe o que a população tá precisando, né? E sabe também administrar para saber se aquelas pessoas devem se comportar, se elas têm que, por exemplo, durante a pandemia, se elas tinham que parar completamente, ou só uma parte da população e a outra continuar trabalhando para ir produzindo mais, para cuidar também da economia para aquelas pessoas não destruir de vez as suas economias. Porque se lá o presidente, o governo federal, ele estava cuidando da saúde, mas estava também cuidando da economia, da outra parte, porque a gente não pode esquecer um setor, um segmento e cuidar apenas de um, porque um país se faz e funciona, né, com todos os setores fluindo bem, senão a gente tem as consequências, os problemas lá na frente. Então a gente tem sim que cuidar de uma pandemia, de eliminar uma pandemia, mas as pessoas que estão em condições de ir trabalhar, elas tinham que ir trabalhar. E melhor sabe disso o governo estadual, que tem mais controle ali, mais acesso, está mais próximo da população e muito mais o municipal. Então eles poderiam criar uma lei ali onde nem todas as pessoas precisavam parar, porque eles viam qual era a melhor forma das pessoas atuar ali para ir construindo alguma coisa também, para não sofrer tanto a população, para não vir os preços caros lá na frente, para não vir as consequências. Mas se tinha o governo federal querendo que a população administrasse bem cada um no seu local lá, no seu município, no seu estado, desejando que aquelas pessoas continuassem consumindo, mas também construindo, produzindo alguma coisa, aqueles que não precisava ficar isolados, pois tinha pessoas que não necessitavam e nem precisava ficar recebendo do governo, pois ali estava aumentando as despesas. Quanto mais a gente gasta, mais dificulta para todo mundo. Então a economia estava bem, né? Se a economia foi bem estimulada, vamos trabalhar, vamos produzir, mas aí tinha outras pessoas, talvez lá o administrador do estado estava prendendo todo mundo, arrastando as pessoas para dentro de suas casas, tirando das praças, levando, arrastando as forças, pessoas que estavam às vezes isoladas na praia sozinho, e pessoas muitas vezes ali para manutenção do seu próprio dia ali, vendendo ali com um carrinho de frutas no meio da rua ali, usando o que era para usar, usando máscaras, se protegendo, mas vendendo ali para ter o seu pão de cada dia, pois não tinha sustentação. E mesmo assim essas pessoas eram barradas, né? Então, esses líderes estaduais muitas vezes colocava a polícia militar, as forças que ele tinha ao seu dispor ali para arrastar essa população, para barrar, para proibir ele de produzir o seu próprio alimento, proibir ele de produzir sua sustentação. As pessoas ficam tristes vendo que já está difícil uma pandemia em todo o país. E aí o alívio que ele pode ter ali com as suas vendas para ganhar o seu dinheirinho para comprar talvez um remédio, para comprar um alimento melhor, para estar bem alimentado, protegido, com vitamina C bem fortificado contra essa pandemia, contra essa doença. Depois, se ele se alimentar bem, se ele ganhar mais ali, todo dia se alimentando direitinho, ele vai ter uma força maior contra essa doença se ela vier ele atingir. E para isso ele tem que ter o poder de compra ali para se alimentar bem, ficar forte e comprar os medicamentos. E muito mais aqueles preventivos, se existe ali para fortificar o seu organismo. Mas aí, se existe o governo estadual que já tem as leis diferentes, já pensa diferente, ele vai proibir e vai prender aquela população, né? Ele tem medida mais ditatorial, né? Mais absolutista, mais controlador, né? E não é muito liberal igual talvez, o presidente que estava ali estimulando as pessoas a viver cada um com liberdade, com mais harmonia, com mais para que
as coisas não desandassem de vez, porque a gente precisa de todos, do governo federal, do estadual e do municipal para tudo fluir bem em um país. Então, muitas vezes, para o país ir bem, tem que reduzir os custos para que assim ele ganhe mais confiança perante os investidores, perante aqueles países que vão negociar com ele. Se é um país que não tem risco de entrar em dívida, e para isso ele tem que ter uma despesa, o ideal seria uma despesa menor do que a sua arrecadação. Então, para isso tem que reduzir os custos, né? Tem que E para reduzir os custos começa com a diminuição da máquina pública dos funcionários, dos servidores públicos, né? Diminuir, por exemplo, os ministérios. Não precisa de tantos ministérios no governo federal para administrar o país, porque aí é uma burocracia maior e mais gastos. O salário ali de cada ministério com a sua equipe vai dar mais despesa para o governo, mais despesa para os cofres públicos, né, o governo federal, e assim ele tem mais dificuldade para sobrar dinheiro para investir nas outras áreas, na saúde, na educação, nas áreas públicas necessárias, né, dos outros gastos. E aí se, por exemplo, reduz ali o IPI para baratear alguns produtos, para facilitar para a população, mas aí talvez os governos estaduais não reduzam, como tem coisas que é taxado, tem produto e serviço que é taxado nas três esferas, que a parte federal fica com uma parte, o estadual e o municipal fica com outra parte, daquele produto, da circulação, daquele comércio, daquele negócio que está sendo feito ali, daquela produção, todos fica com a parte ali do imposto. E aí, se um reduz ali para ajudar, mas o outro não ajuda, as coisas continuam ficando caras. Porque a gente sabe que uma boa parte dos impostos vai para a esfera federal, para o governo federal. E por que se ele reduz o IPI, os impostos que vai para lá, por que a gente não sente efeito no preço dos produtos? Porque se o estadual, a parte que vai para o estadual é menor, né, que o municipal. E por que esse aqui que mais arrecadava em cima do produto reduziu e o preço do produto final não foi reduzido, a gasolina não baixou, porque teve alguma manobra ali nas outras esferas, federal, municipal, e esse preço continuou caro. Quem mais podia fazer, fez, mas se os outros não fez, não reduz. Então tem que trabalhar com a redução e começando pelos gastos do governo, pelos gastos públicos, e aí ele pode, reduzindo o número de ministérios, ele pode reduzir também os impostos, porque ele vai precisar arrecadar menos, pois boa parte dos funcionários não existe. Se a gente pudesse fazer uma reforma administrativa no país onde reduzisse o número de deputados federais, que é de 513, para 400, para 300 deputados federais, já reduziria ali uma boa parte das despesas do governo. Os senadores que são 3 para cada estado, 27, dá 81 senadores, mais os suplentes. Se pudesse reduzir para 2 senadores apenas por cada estado, já reduziria os custos que o nosso país tem que ter. E aí, a presidência, o governo federal lá, sobraria mais dinheiro para investir e aplicar em outra coisa. Tem muitas coisas que dá para reduzir. Por exemplo, o fundão eleitoral é algo que eu acho que não precisava existir, que é aquele dinheiro já determinado no orçamento que vai para distribuir para os partidos fazer as suas campanhas políticas. Acho que hoje que a gente tem facilidade nas redes sociais, em tudo aí pela internet, a gente pode divulgar os nossos trabalhos de diversas formas, de uma forma bem franca, assim, não precisa gastar tanto. E aí esses partidos apresentavam os programas bons, eles iriam se destacar, as pessoas iriam aderir, iriam ver que aquele programa, que aquele partido está apresentando é bom e iriam votar naquele partido. E não com gastos absurdos de dinheiro ali, que é o fundo eleitoral, mais de 5 bilhões, que vai para distribuir para os partidos, né? E aquele dinheiro, na época da campanha, ele se dissolve ali que ninguém sabe como foi gasto, podendo esse dinheiro estar aplicado já no bem-estar da população,
não precisar do fundão eleitoral. Era uma coisa que deveria não existir. A gente vê claramente um presidente, um líder ali que quer trabalhar a favor da população. Ele quer reduzir a burocracia, todos aqueles encargos que as empresas têm para poder funcionar. Para uma empresa pagar o salário de um funcionário, ela desembolsa 2 salários. Então, boa parte vai para o governo ali. Então, se tem um líder, um presidente que quer reduzir essa burocracia, ele está trabalhando a favor da população, pois quando ele é favorável ao setor privado, às empresas, facilitando para as empresas, certamente vai vir as consequências para a população, né, através dos produtos lá na frente mais barato, através do aumento do salário. Essas empresas vão respirar melhor para poder pagar um salário melhor para a população. Se elas não tiverem tanto encargo, tanta burocracia, tanta dificuldade, é melhor para ela. E sendo melhor para uma empresa, é melhor para as pessoas que estão envolvidas na vida de uma empresa, os trabalhadores, né, as pessoas que vão consumir os seus produtos ou serviços, e o próprio país, pois aquelas empresas respirando bem, outras empresas que estão fora ali vão querer vir se instalar aqui e vão vir trazer seus negócios. Trazendo vai gerar mais emprego, mais demanda por mão de obra. Se instalando vai ter um número maior de empresas pagando imposto para o governo e vai ser bom para todo mundo. É atraindo dessa forma, com liberdade, com oportunidade para todo mundo, e não aqueles presidentes que são centralizadores, que querem controlar tudo, que querem que o governo federal ali administre todas as empresas, ele quem quer determinar quem vai ser o presidente daquela empresa, daquela grande empresa estatal ou daquela outra, de todas as empresas, e dificultando muitas vezes para os empreendedores, para aquele investidor que está ajudando a manter o nosso país de pé. No caso das empresas aí, das agroindústrias, tem pessoas que perseguem as agroindústrias aí com palavras, tem pensamento de destruir esses empreendedores, esses que ajudam o nosso país, pois a alimentação interna aqui, 10% da população mundial é alimentada por esses empreendedores, por essas pessoas que estão levando o nosso país para frente. E eles alegam, né, as pessoas que é contra eles, alegam que eles estão poluindo, que eles estão, que tem muito agrotóxico, que está destruindo a vida, mas muito desses agrotóxicos é para afastar as pragas para que ele consiga aquela produção suficiente para alimentar essa população. Ao contrário, ele não teria aquela produção. E aí, se a gente for recorrer só ao agricultor orgânico, só à agricultura orgânica, a gente não vai dar de conta de alimentar todo mundo vai passar fome, porque as pragas vão vir e não vão deixar produzir. E para a gente mudar de um modelo que está aí para outro modelo, leva tempo, não é de uma hora para outra assim, já destruindo, né, bruscamente a população dos agroindustriais, os investidores, para implantar a agricultura local, ali, a agricultura orgânica, sem uso de agrotóxicos. Mesmo ela vai ter dificuldade de realmente produzir e chegar, né, desde de plantar até lidar, cuidar, até a gente colher ali aqueles produtos, porque as pragas e outras dificuldades, erva daninha e tudo mais, vai dificultar, e a falta de chuva. Então, o agroindustrial ele tem apoio de tudo, de irrigação, de todas as formas, para ele conseguir produzir atingir aquela meta que ele tem, e aí chegar naquela produção que vai suprir as necessidades das pessoas. Se a gente tem um supermercado cheio de alimentos, é porque esses agroindustriais estão produzindo. E mesmo se for para a agricultura orgânica, com poucas propriedades, se não for grandes extensões de terras, né, latifúndios, como é o dos agroindustriais, para a gente fazer isso, teria que ser o governo adquirindo terras e distribuindo na mão da população, e aí é ao longo do tempo. E aí essas pessoas iriam plantar de forma orgânica, e quem sabe ao longo de 10 anos, 20 anos, a gente esteja deixando de depender dos agroindustriais para ter a oportunidade de depender apenas das agriculturas pequenas, né, das poucas propriedades, da plantação de pequena escala,
e talvez de forma orgânica, mas eu creio que muitos usando ainda os agrotóxicos para poder dar de conta das pragas. E para isso, só o governo adquirindo terras e distribuindo na mão da população através de programas como títulos de terra, né, que foi dado por alguns presidentes aí para a população, nenhuma gestões que tivemos aí. Mas se ao invés de dar títulos de terra na população, colocar o movimento do sem terra para invadir as propriedades daqueles outros lados agroindustriais, ou sei lá, para invadir, tomar a terra, a gente vai morrer muita gente ali na batalha, no conflito, e esse movimento ele não é tão suficiente como os títulos de terra que é dado através do INCRA ali para a população. Ali o documento realmente é daquela pessoa que recebeu a terra e ele está mais preparado para dirigir até um banco, pegar um empréstimo e investir ali na sua produção. Mas se tem líderes aí que, ao invés de pegar as terras para distribuir, para fazer uma reforma agrária de qualidade para a população, ele está mais voltado e apoiando a tomada de terra, como foi o caso lá em Roraima, da Raposa Serra do Sol, tinham os risicultores, as pessoas que plantavam arroz. Esse arroz alimentava 7% da população brasileira. Foi tomado, né, foi ali expropriado as terras, foi expulso aqueles agricultores de lá que plantavam arroz para determinar e demarcar aquelas terras como terra indígena. Então, nós já temos atualmente 14% do território nacional demarcado como território reservas indígenas, sendo que é desproporcional que a população indígena não é 14% da população brasileira. E aí se diz que os índios eles não vão cultivar, trabalhar, porque eles precisam de tantas terras. Então essa terra, na verdade, não é para o controle do índio, não é para a vida do índio, é para a vida de um governo centralizador, controlador que vai comandar essas terras ali e vai determinar o que vai fazer com essas terras. Não está nas mãos do índio, tá? De um governo que tem ali aquela terra a seu dispor, para no momento que ele quiser criar qualquer tipo de programa, qualquer coisa com aquelas terras. Se ao invés disso distribuíssem pequenos lotes de terra para os trabalhadores, uma boa parte, e realmente desse apoio ali para o pequeno produtor, e realmente aí demonstrava que estava preocupado com a população, preocupado com a produção e preocupado em as pessoas não passar fome. Aí sim, uma reforma agrária, que só quem pode fazer é o governo federal, adquirindo muitas terras ali, ou sei lá, governos estaduais, com um programa voltado para uma distribuição de terra real, com a intenção de realmente estabelecer ali vários agricultores, pequenos agricultores locais que ia produzir para a sua subsistência e um pouco excedente ali distribuir ali na sua localidade, barateando o preço dos produtos, diminuindo a fome e a dificuldade da população. E dando os documentos da terra, e não colocando as pessoas para invadir, porque ali aquelas pessoas estão, na verdade, num grupo controlado ali, que é o grupo do movimento dos sem terras. Aquelas pessoas não têm liberdade, muitas vezes elas não determinam o que elas vão fazer ou podem fazer com a terra. E nem tem o apoio do governo, apenas o apoio da tomada da terra dos outros, né? Tomar daquele que já construiu, que se esforçou para construir aquela propriedade, vai lá, invade, toma e gera aquela guerra toda. No nosso país, a gente vê aí, historicamente, né, a gente vê no histórico do nosso país, aí, da colonização, as terras foram feitas para ser latifúndios, grandes latifúndios. Tinha os governadores, 15 governadores que eram as pessoas que comandavam a terra aqui quando foi colonizado. As capitanias hereditárias foram 14, 15 grandes fazendas. O Brasil foi dividido em apenas 15 grandes fazendas, que tudo que era produzido ia para a administração desses governadores e dali um terço, né, um quinto, 20%, né, um quinto da produção ia para a sua coroa, porque o país era comandado pela sua coroa. Então aqui era uma colônia e de lá para cá foi permanecendo essa tendência. Depois vieram os coronéis ali, que era quem comandava tudo. Então tudo ia para as mãos deles. As pessoas trabalhavam ali mais como servos. Era meio parecido com o feudalismo lá, onde os servos
apenas trabalhava, mas não saía daquele estamento. E os senhores feudais, aquelas pessoas lá, os suzeranos, eles tinham todo o resultado da produção nas suas mãos e não pagava imposto, nem ele nem o clero. O pessoal da igreja estava junto ali com o pessoal da corte, então os suzeranos, os vassalos, todas aquelas pessoas que faziam parte da coroa do rei lá, tinham uma vida boa porque não pagava imposto e porque a produção, a boa parte do rendimento da produção, dos resultados, ia para o controle dele. E os servos, quando queria produzir algo para si mesmo, pegava emprestado ali o moinho, pegava emprestado algo que era da coroa ali, da corte, dos grandes, e ainda tinha que pagar uma parte em alimentos, né? Tirava do seu alimento pelo uso daquele equipamento, porque era para eles não sair mesmo daquele estamento onde ele estava, daquela classe social onde ele estava de servo eterno. E aí hoje em dia a gente tem muitas coisas que nos prende, né, na qualidade de dependente, que faz com que uma classe seja sempre dependente do governo. As pessoas não têm a educação de qualidade, não tem educação financeira nas escolas. Se um presidente tenta colocar, mas aí vem outra administração e não é muito favorável a isso, porque a educação financeira vai ajudar as pessoas a saber administrar melhor a sua vida, a saber estabelecer limites, a saber gastar menos do que o que ganha, a não entrar em dívida, a não viver pegando crédito, dinheiro emprestado, porque a ordem lógica das coisas, se a gente puder, é plantar para depois colher, plantar, cuidar e depois colher, e não colher para depois ter que pagar, para depois ter que pagar mais caro com juros. Tem pessoas que vivem sempre assim, endividadas, e têm uma vida com dificuldade por conta disso. Por quê? Porque a gente não tem educação financeira nas escolas. A educação financeira vai ensinar as pessoas a ser mais produtor do que consumidor, a, a elaborar algum empreendimento, né? Onde ele pode ser autônomo, onde ele pode cuidar da sua própria vida, da sua própria subsistência, produzir seu próprio emprego, né? Então, as pessoas vão ser mais criativas, elas vão saber administrar melhor a sua vida. Mas tem governos, tem líderes que não querem isso, que a população tenha essa liberdade, não querem dar essa oportunidade, porque são governos, são líderes de partidos, são pessoas populistas que querem essa massa sempre dependente do governo para, quando necessitar do voto dessas pessoas, ele vir com promessas fáceis e ganhar essa população para o seu lado. Então existe, né, hoje em dia as formas de controlar a população, de manter ali as pessoas como vivendo a mesma vida que viviam os servos lá no feudalismo. Os servos viviam uma vida difícil, onde ele não saía do local, dependente ali de, se ele saísse dali, ia morrer de fome, fora daquele, daquele feudo, porque ele ia sair de mãos abanando, como diz, ele não ia ter o apoio, ele não ia ter nem mesmo a capacidade ali intelectual, pois ele não foi treinado, qualificado e capacitado para se destacar lá fora no mercado, porque ele foi negado a ele muitas coisas, inclusive a educação, e atualmente as pessoas elas têm também esses direitos negados. Então, tem novas formas de controle atualmente, como é o caso do renda básica universal, que as pessoas falam. Renda básica universal, o governo vai fornecer ali um salário para todas as pessoas, independente da sua classe social. É mais ou menos assim. E aí, aquela pessoa que quiser viver apenas com isso ali, vai viver apenas com a renda básica universal, se ele conseguir. Os outros que querem se destacar, estando livre, então ali através da meritocracia, eles vão produzir mais para eles e administrar, né? Se ele tiver num país capitalista, num país onde a iniciativa privada tiver liberdade, onde ele puder administrar os resultados daquilo que ele construiu. Porque se for num país centralizador, concentrador, os recursos que ele produzir a mais vai para a mão do governo, para o governo distribuir para as pessoas. Então, ele vai perder todo o estímulo de continuar produzindo mais. Então, renda básica universal é um salário, mas nunca é do jeito que fala. A promessa é de uma forma a prática é de outra forma quando vem. Então, aquelas pessoas, para obter esse salário, não pense talvez que eles vão ficar de braço cruzado e ter ali aquele salário, porque o governo vai exigir alguma coisa em troca e ele vai estar ali na mão do governo. Qualquer coisa que ele fizer de errado,
descumprir alguma lei que for estabelecida, ele vai perder parte ou completamente aquele benefício. E por outro lado, a dificuldade vai vir porque de onde é que vai vir a fonte? Vai sempre ser tirado de outra pessoa. Se tem alguém ali só consumindo sem produzir, vai ter alguém que vai produzir para ele. E aquela pessoa que vai descobrindo que está produzindo para outra pessoa, ele não vai ficar contente, sendo que está produzindo para outra pessoa, muitas vezes sadias ali, muitas vezes pessoas saudáveis, que poderia estar produzindo também, mas está ali vivendo, né, às custas dos outros, como fala. Quando você está trabalhando, que você está gerando imposto para o governo está sustentando as pessoas ali, mesmo que você tenha mais conforto do que aquelas pessoas, mas você sabe que é você quem está. Um pouco de você está sendo servo daquelas pessoas, você está sendo servo. Você só não é escravo porque todas as suas riquezas não estão indo para aquela pessoa, para aquela população de pessoas sedentárias, de dependência do governo. A maior parte está vindo com você. Até aí tudo bem, você escolheu esse caminho, esse destino, você escolheu viver dessa forma, e dá para viver, você vai produzir mais com o seu estímulo ali, com a sua vontade, né, seguindo suas metas, com seus planos ali, produzindo para si mesmo. Se você consegue administrar para você mesmo aquilo que você produziu, né, se a iniciativa privada do país te permite isso, se tem liberdade, você faz isso, você fica contente, você está gerando recursos para alimentar outras pessoas ali, você se sente até feliz por isso, porque você também está juntando para você e vivendo bem. Agora, se você está apenas trabalhando e construindo ali para sobreviver e está com dificuldade, sabendo que está tendo dificuldade porque uma parte da população não está produzindo também, e boa parte daquilo que você está produzindo está indo para alimentar outras pessoas, e você não está tendo uma vida boa, não está tendo muito resultado, muito sucesso, aí você fica triste porque você está querendo construir, mas tem pessoas ali que só estão querendo consumir a sua volta. E você está ajudando a alimentar aquelas pessoas, alimentar aquele preguiçoso sempre naquela vida. Aí políticas que são favoráveis a isso é ruins, porque dificulta, dificulta o fluxo, dificulta a vida ativa de um país. Então tem muitos programas que já foram muitas vezes colocados em prática que é ruim para o país, e a gente sabe, e mesmo assim tem presidente, tem líderes que quando entra lá na sua gestão eles colocam em prática esses tipos de programa, como é o caso a redução, como é o caso do tabelamento de preços, né? O congelamento de preços ali dos produtos. Quando congela os preços dos produtos, aquelas pessoas que vão produzir ali têm dificuldade porque congela apenas o final ali, né, o produto final. E aí a matéria-prima para fazer aquilo, o salário dos funcionários que vai produzir aquilo, das máquinas, do custo que aquele produtor vai ter, não congela. Então ele vai comprar caro para produzir e vender barato, tabelado ali. Ele não consegue vender, né, para ter o lucro. E aí ele fecha aquelas portas, desemprega aqueles seus funcionários e dificulta para todo mundo. Fechando as portas, ele deixa de ser uma empresa ativa, vai deixar de pagar imposto para o governo e só gera mais dificuldade. E aí, quando está difícil para um país, se o presidente ali, se o líder que pode estabelecer as leis, eles recorrem a políticas dessa natureza, políticas que são ruins, que já foi experimentada. Muitas políticas que a gente coloca no nosso país foi experimentada, se não no nosso país, mas foi em outros que a gente pode pesquisar. Eles estão lá para pesquisar e trazer o melhor para o nosso país. Quando copiar algo lá de fora, copiar aquilo que deu certo, que pode ser implantado aqui, e não copiar algo que já deu errado lá. E muitas vezes ele diz, não, deu errado lá, mas pode dar certo aqui. Aí é uma burrice, pois a gente já viu, né, que em todos os países, quase todos que foi colocado em prática, teve consequências ruins. E mesmo assim os caras querem colocar as políticas para funcionar no nosso país. E já sabe que 90% de certeza que vai dar errado. Então, política como, por exemplo, se está difícil para o país porque as pessoas estão vendendo, fechando suas empresas e escondendo seu capital e comprando uma nova moeda, uma moeda de outro país, por exemplo, pessoas
comprando dólar, né, para garantir seu dinheiro ali, recolhendo seus investimentos aqui no país e investindo em dólar, comprando outras coisas. E aí, se o governo tem uma medida de proibir, né, a proibição da compra de moeda estrangeira, se faz isso, ele dificulta para os empresários aqui e ele acaba causando a insegurança. Outras pessoas não vão no futuro querer investir aqui, pois sabe que esse é um país que proíbe, que controla, um país centralizador. E se o governo também dificulta, tem uma lei de dificultar a exportação através de mais encargos, de taxação, de aumento de imposto, para reduzir a exportação, por exemplo. Vamos exportar menos carne lá para fora, vamos aumentar a taxação aqui, o imposto para quem vai exportar, para que eles vendam mais, para as pessoas ter picanha, para as pessoas ter carne aqui no nosso país, de forma mais barata, vamos dificultar ali na fronteira, nas relações exteriores, para que eles, nas relações comerciais, ali através do imposto que ele vai ter que pagar mais se ele quiser continuar exportando carne bovina para fora, por exemplo. Vamos vender aqui para dentro, para que as pessoas tenham seu churrasquinho no final de semana. Então vamos fazer com que esses agroindustriais, agropecuários, vendam sua produção mais internamente aqui, para a gente ter carne mais barata. Isso vai dificultar porque quem vende lá para fora está trazendo divisa, está trazendo dinheiro lá de fora para ser empregado aqui no nosso país. Quem vende carne lá para fora, arrecadando esse dinheiro, não vai investir só na produção de carne de boi aqui, novamente. Ele vai investir em outras coisas, pois o empresário, ele investe em várias áreas, em vários segmentos, né? Sabendo, ele é prudente, então ele sabe que se tiver dificuldade numa área ali, ele tem investimento também em outro setor. Então, é dinheiro que vem lá de fora para ser investido aqui em outras empresas, em gerar mais emprego, em gerar mais imposto para o governo. Então, a gente tem que facilitar, né, e dar liberdade para o exportador, para aquele que vai vender, o cara que vai vender para fora também. Se a gente dificultar apenas com medidas populistas querendo favorecer ali um grupo da população,